Número 10. Peixe-diabo. O peixe-diabo é uma espécie de peixe encontrada em todos os oceanos, porém mais especificamente em profundidades que variam de 100 a 5.000 metros. Ele é capaz de atrair suas presas com uma falsa isca, que fica em cima de sua cabeça. Um exemplar da espécie amedrontou milhares de crianças quando apareceu no filme Procurando Nemo, sucesso entre o público infantil. Em 2014, essa espécie foi registrada em um vídeo raro. Pesquisadores conseguiram filmar o peixe em uma expedição. Número 9. Vermes poliqueta. O verme poliqueta é uma classe de Annelideo que inclui cerca de 8.000 espécies de vermes aquáticos. Eles vivem no fundo do mar, em cerca de 5.000 metros. Os poliquetas medem de 5 a 10 centímetros de comprimento, em média, mas há espécies com apenas 2 milímetros e outras que atingem 3 metros. Um verme poliqueta de 10 centímetros foi encontrado na costa norte da Nova Zelândia, mas seu habitat fica num local inóspito. Esses vermes podem ser predadores ferozes, que usam os tentáculos em suas cabeças como órgãos sensoriais para detectar as presas. Eles conseguem virar sua própria faringe do avesso repetidamente para devorar criaturas pequenas. Número 8. Caranguejo aranha gigante. O maior caranguejo da Terra vive até 305 metros abaixo do nível do mar e pode medir mais de 3 metros de uma garra a outra e pesar 19 quilos. O animal vive nas águas profundas do Oceano Pacífico, sendo relativamente abundante nas águas do Mar do Japão, onde é objeto de pescaria comercial. A espécie é ocasionalmente capturada para o consumo humano e são pescadas com a utilização de redes, mas as pescas estão proibidas durante a primavera, período em que os caranguejos se movem para águas menos profundas para se reproduzirem. Número 7. Lagosta achatada. A lagosta achatada é encontrada na Nova Zelândia, nas profundezas do mar. Ela vive cerca de 1.400 metros abaixo do nível do mar. Embora elas já fossem conhecidas pela ciência, essa espécie em particular nunca foi vista antes, pois elas conseguem viver a até 5.000 metros de profundidades e são notáveis por suas grandes garras frontais. Elas podem se alimentar de detritos, algas, animais mortos ou presas vivas. Até hoje pouco se sabe sobre elas, mas não deixa de ser uma criatura bizarra. Número 6. Tonguefish. O tonguefish é de uma espécie chamada Simpurus e possui mais 75 espécies reconhecidas nesse gênero. A espécie é geralmente encontrada em estuários rasos ou oceanos tropicais, mas este vive no fundo do mar e foi visto na costa ocidental do Pacífico em 2012. Alguns deles foram vistos perto de fontes hidrotérmicas cuspidoras de enxofre, um ambiente bastante hostil. Os cientistas ainda não sabem como ele consegue sobreviver ali. Assim como os outros de sua espécie, os olhos deste peixe estão do mesmo lado do seu corpo. Número 5. Cetomimiforme flácido. Essa espécie bizarra de peixe atende pelo nome de Cetomimiforme flácido. O nome é devido à falta de costelas, o que faz parecer mole. Os primeiros exemplares foram encontrados a 2 km da costa neozelandesa, em uma profundidade de 3.500 metros. Ele tem os olhos pequenos, o que não faz muita diferença pelo ponto onde ele vive, e tem cores vivas, outro traço dispensável nesse ponto do oceano. Número 4. Lula vampira. A lula vampira é uma espécie de lula que vive nas águas profundas do Atlântico e do Pacífico. Este é o único cefalopode conhecido pela ciência e é capaz de viver em profundidade de 400 a 1.000 metros, em uma zona com um mínimo de dissolução de oxigênio. Como a luz do sol ainda atinge estas profundidades, a lula desenvolveu olhos incríveis, que são hoje os maiores do mundo animal, em comparação com o tamanho do corpo. A lula vampira é uma relíquia e é a única de seu tipo conhecida. Número 3. Tubarão fantasma. Essa espécie de tubarão foi descoberta em 2009 na costa da Califórnia e pertence ao grupo de animais conhecidos como quimeras, o mais velho grupo de peixes vivos hoje. Para alguns, este animal evoluiu dos tubarões há 400 milhões de anos e sobreviveu por viver em grandes profundidades. As barbatanas deste tubarão são usadas para que ele voe pela água e os machos possuem um órgão sexual espetado que sai de sua testa e pode servir para estimular fêmeas ou trazê-las para mais perto, mas isso não é plenamente confirmado pelos pesquisadores. Aliás, quase não existem dados ou informações sobre este animal.
Número 2, lula colossal. A lula colossal é provavelmente a maior espécie de lula existente e é considerada o maior invertebrado em termos de massa do planeta que se tem conhecimento, podendo ultrapassar os 15 metros de comprimento, o suficiente para abraçar um ônibus. Em 2007, o maior exemplar com 10 metros foi capturado nas águas antárticas do Mar de Ross e hoje está exposto no Museu Nacional da Nova Zelândia. Acredita-se que essa lula se desloque de modo bastante lento e se alimente de grandes peixes e outras lulas, atraídas pela bioluminescência. Número 1, peixe-dragão negro. O peixe-dragão negro é uma espécie de peixe estranho, que habita as águas temperadas e subtropicais do hemisfério do sul, mas a uma profundidade de 2.000 metros abaixo da superfície do mar. Assim como a maioria das criaturas que vivem em águas profundas do oceano, o peixe-dragão tem órgãos luminosos para sinalizar outros de sua espécie e atrair presas. Ele tem um sistema de visão complicado, que usa um derivado da planta de clorofila para converter a luz vermelha para um espectro que ele possa perceber. Agora, como o peixe descobriu como funciona a genética da planta em sua composição, é uma questão que confunde a ciência.